Recebendo com todo o prazer aqui a visita, né, do nosso já convidado especial aqui, né, o Renato Silveira. Renato Silveira, eu falava que ele está muito à frente aí do Festimar. Esteve o ano passado, esse ano não mais, né? Esse ano nem tanto, digamos assim, né? Mas nós vamos até saber um pouco a opinião dele. O assunto principal já vou te colocar, Renato, é a Santa Casa. O Renato é o presidente administrativo da Santa Casa. Nós temos muitos assuntos sobre a Santa Casa, né? E eu tenho certeza que a nossa comunidade está assim aguardando ansiosamente o posicionamento, né, das coisas que estão acontecendo, dificuldades que está enfrentando o hospital, problemas com os médicos, falta de verbas, aquela ansiedade toda que você sabe muito melhor do que eu, né? Sim. Então, o festival. Bem, primeiro um bom dia, sempre é um prazer em estar aqui com vocês, sou sempre muito bem acolhido, muito bem recebido aqui e tenho satisfação em estar aqui falando com vocês e falando com os ouvintes. O Festimar, né? O Festimar era um sonho, né? Só para lembrar aqui, nós já falamos diversas vezes a respeito disso. Né? Só para dar uma pincelada. O Festimar era um sonho a partir da nossa querida, saudosa Festa do Mar, né? Nós precisávamos colocar um evento em Rio Grande e que pudesse preencher esse espaço e que pudesse trazer atrações, né? Ter um momento ligado aí a shows, uma oportunidade para os lojistas, né? Movimentar o turismo da cidade, né? Então é muito importante que a gente tivesse novamente esse espaço. E aí surgiu o Festimar, isso há 3 anos atrás. Né? Imagina, hein? Já fazem 3 anos. E anos. nós colocamos, o nosso grande papel foi colocar de pé esse evento, né? Fizemos o primeiro, dentro dos recursos que nós tínhamos na época. O segundo já teve uma grande aderência, né, de lojistas, de patrocinadores. Uma experiência, né, maior, né? Isto, né? E agora o terceiro vai ser um festival marcante, né? E vai ser muito importante. Nós hoje, eu estou por conta dessa minha dedicação à Santa Casa, né? Eu estou ajudando naquilo que eu posso, né? Mas nós temos um grupo de trabalho lá extremamente competente, né? Já com a experiência dessas 3 feiras, né? Desses 3 festivais, digamos assim, e que está fazendo um magnífico evento para a comunidade, para aqueles que vão nos visitar, que vêm de fora, né? E eu quero crer que eles possam ter a oportunidade de virem aqui conversar contigo e de detalhar aos ouvintes, né, a programação, o que está sendo desenvolvido, o que está sendo realizado, né. Nós temos aí, vocês podem fazer o contato com a figura do André Zanobini, né, que ele vai articular certamente. É o assessor de imprensa, né? O assessor de imprensa do Festival do Mar. Sim. E ele vai articular para que alguém venha aqui, ou a presidenta da CDL, ou algum diretor envolvido mais diretamente com o Festimar, para poder detalhar para vocês a programação. Tudo que está acontecendo. Eu acho muito importante essa divulgação para a comunidade. Então, acho um evento fantástico, está de pé, faz parte já, na 3ª edição, já começa e já está inserido dentro da programação de eventos da cidade, né? E queremos crer que cada vez mais ele esteja inserido dentro da programação de eventos da região sul e do estado, né? Então, muito bem. Essa passagem de bastão, né, agora deixa você apenas como um dos participantes do Festimar ali, dando também a opinião, dando a opinião para... trazendo um pouco da experiência, né? Nós tivemos grandes desafios, né, na estruturação, todos os sentidos, desde a questão dos shows, né, de toda a programação. Nós temos aquele grande evento que a gente discute
as questões do mar, né? Então, são grandes desafios, né? A própria anchova é um grande desafio, né? A anchova assada. É verdade. E foi uma experiência muito legal, muito positiva, né? No primeiro festival eu tive a oportunidade de estar lá, ajudando a assar a anchova, servindo das pessoas, né? E essa experiência nos traz assim um entendimento de como precisa funcionar, de quais são as melhores o melhor formato para que a gente possa atender bem e melhor quem vem aqui saborear a nossa tradicional anchova assada. Muito bem. Ponto. Presidente da Santa Casa do Rio Grande, Renato Silveira. Bom dia, seja bem-vindo ao Q-Mix Café. Muito bem, muito obrigado. Estar à frente da Santa Casa é um grande desafio e uma missão, né? Todos sabem, eu venho de uma área empresarial, né? Venho lá do Guanabara, né? Chegamos em 2021 junto com o Clóvis Klinger, com o primeiro objetivo de não deixar fechar as portas. Santa Casa vivia um momento muito delicado. Uma crise grande. E a gente conseguiu avançar essa etapa, né? Conseguimos avançar significativamente em infraestrutura, em equipamentos. A parceria do governo do estado foi importante, né? Mas ainda a gente luta com dificuldades, né? E a gente vinha num processo de recuperação. Em 2023, nosso resultado operacional melhorou bastante, ainda negativo, mas tinha melhorado bastante. A gente vinha caminhando para o equilíbrio em 2024 e o superávit previsto em 2025. Né? Nesse período a gente teve a entrada de um novo player aqui na cidade, né? Que foi o Monporto. Uhum. E a partir de março do ano passado, com a operação do Monporto, a gente iniciou perdendo uma parcela significativa e depois com a entrada do IP dentro do processo de atendimento do Monporto, né, e das relações de convênio do Monporto, nós acabamos perdendo uma fatia significativa de receita. E nós acabamos perdendo aproximadamente 1 milhão de receitas mês. Isso é catastrófico para uma instituição que vem num processo de recuperação, né? Bem, então nós temos que na verdade, nos reinventar. E é o que a gente está fazendo, né? Nós estamos nos reinventando. Nós tínhamos um financiamento, na época, em 2022, a gente buscou 14 milhões e 400 junto a um fundo, empréstimo, que é para ser aplicado nas questões do meio ambiente. É uma parte da receita do Porto, que junto com o Ministério Público Federal e por exigência do Ministério Público Federal, é colocado em um fundo para ser utilizado nas questões do meio ambiente do Porto, né? E nós fomos buscar esse recurso. O Porto tem sido grande parceiro, né? Grande parceiro. Quando na época da pandemia, e quando efetivamente foi quando nós chegamos na Santa Casa, o Porto fez um aporte de 16 milhões a fundo perdido, né? Justamente para nós tratarmos as questões da pandemia. Depois veio esse empréstimo, que para nós efetivamente pagarmos os médicos, que na época estava atrasado. E agora esse empréstimo termina agora, né? E nós estamos buscando a renovação desse empréstimo. Foi aprovado ontem, né? Foi aprovado, está tudo. Agora nos próximos dias a gente já deve pagar novembro, dezembro dos médicos. Olha, né? Só isso eu ia perguntar essa situação. Deveremos pagar novembro, dezembro. E aqui vai um parêntese, né, que eu acho muito importante. O entendimento do Ministério Público Federal acerca das dificuldades da Santa Casa, né? Para a liberação desse valor, né, o Ministério Público Federal estabeleceu algumas condicionantes. Resumindo, posso dizer assim, vem os 14 milhões, a gente paga os médicos.
De forma genérica, não é bem assim. Né? Como é que... Não, vem os 14 milhões, a gente atualiza os médicos. Tá, mas daqui a 4 meses, nós não vamos estar na mesma situação? Tá? Então, nós precisamos repensar a Santa Casa como um todo. Tá? Repensar os nossos contratos, repensar as nossas receitas. Né? Então, nós temos um plano bem importante, um plano de negócio bem importante. E qual é a ideia? Né? A ideia é nós termos aqui, no Hospital Geral, um hospital que trabalha essencialmente SUS, né? E de forma alguma a gente quer reduzir o SUS, muito pelo contrário, nós estamos qualificando o SUS, basta ver toda a nossa estrutura da linha de cuidado da oncologia. Né? Óbvio, nós tivemos um percalço agora, que tivemos as primeiras consultas canceladas, tivemos alguma boa parte das cirurgias eletivas suspensas, né? Então agora a gente vai retomando aos poucos à medida que a gente vai atualizando o pagamento dos médicos. Mas, voltando ao que eu estava te dizendo, né? Então a ideia é ter esse hospital aqui, o Hospital do Centro aqui, como um hospital destinado ao SUS. Lá na Presidente Vargas vai ser um hospital que vai atender SUS na alta complexidade cardio e toda a linha de cuidado da onco, né? Mas vai atender a saúde suplementar. Não tem como qualquer hospital filantrópico se manter só com os recursos do SUS. A tabela é insuficiente. É impossível. É impossível. Ainda há 2 semanas atrás, o ministro Alexandre Padilha esteve na Santa Casa de Porto Alegre. E o executivo da Santa Casa, o Matos, né, ainda dizia o seguinte: olha, nós precisamos realmente rever a tabela do SUS. A Santa Casa de Porto Alegre teve, considerando o SUS, teve no ano de 2024 um déficit de 17 milhões no SUS, Santa Casa de Porto Alegre. Tá? Por que eles não estão numa situação difícil? Porque eles têm a saúde suplementar. É um complexo. O convênio particulares suprem o subfinanciamento do SUS. É isso. Nós aqui somos um hospital que, por cultura e por tradição, somos um hospital essencialmente SUS. Tá? Então, nós não nos organizamos adequadamente para ter uma porta de entrada para convênios, a ter um cartão próprio da Santa Casa, né? A gente poder estar estruturado para atuar fortemente na saúde suplementar. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, isso não se faz de um dia para o outro. Né? Isso leva tempo. Né? Leva tempo. Então, nós estamos estruturando aquele hospital lá que nós chamamos de Hospital de Cardio-Onco, para que seja um hospital, ali um complexo da área da saúde. Nós tenhamos ali um PA, já tem um pronto atendimento para convênios particulares e um cartão que nós estaremos fazendo o lançamento. E eu até te sugiro que nós possamos trazer aqui a pessoa responsável lá pelo comercial, que é o Eduardo Gazola, né, para que ele possa falar um pouquinho para os ouvintes, né, sobre esse plano e o que isso pode significar para a Santa Casa. Lá no início nós conversamos com ele já a respeito disso, e a gente ficou muito eufórico que nessa questão do cartão, né? Isso. Vai demorar mais um pouco ainda, Renato? Eu acho que entre final de abril e maio nós estaríamos fazendo o lançamento desse cartão. Disponível. Tá? E isso é fundamental. Para tu teres ideia, a lei da filantropia, ela permite que nós façamos até 40% da nossa produção dedicada para convênios particulares. Se nós fizermos 30%, nós já vamos alcançar o equilíbrio e um pouquinho de superávit. Então. Hoje, nós fizemos entre 14% e 16%. É insuficiente. Né? Nós vimos num ritmo assim, ganhando adesão, aumentando o faturamento. Nós éramos para estar hoje com um faturamento
mensal na saúde suplementar em torno de 3.200.000, 3.400.000, estamos com 1.600.000. Então, a conta não fecha, né? E quando tu fala sobre a conta não fechar, né, nós temos um custo mensal do hospital. O hospital nos custa, hoje tem um custo mensal, e nós temos uma receita. O que nós precisamos fazer? Trazer esse custo para próximo, né, para equalizar com a nossa receita. Não existe milagre. Apesar de nós sermos um hospital filantrópico e prestarmos serviço para o SUS, nós somos um hospital privado. É uma associação, mas é privada. Vive de receita e despesa. E pode falir como qualquer outra empresa, né? Então, qual é o nosso grande desafio? É trazer o nosso custo para próximo da nossa receita. E essa é a grande missão, meta, objetivo que nós temos, né? Inclusive estabelecido pelo próprio Ministério Público como uma condicionante, né, para que a gente possa ter esses recursos. E dentro da condicionante, né, busca a participação do município. O município já aumentou a participação de 147 mil mês. Agora, na semana do dia 7, eu estarei em Brasília conversando com o Ministério da Saúde para aumentar o nosso teto MAC, né, que é o teto de média e alta complexidade, que nós temos um espaço aí para avançar, sem necessário aumentar a contrapartida de serviço, né? Nós já fazemos, né? Temos aí a busca do incentivo dos leitos da psiquiatria, porque nós, ao sairmos lá do hospital psiquiátrico, e deixem eu fazer um parênteses aqui, que era, no meu entendimento, na minha visão e na visão da legislação que preconiza o tratamento psiquiátrico, era um Carandiru melhorado lá, né? E hoje nós estamos com 30 leitos aqui no Hospital Geral, completamente adequados ao que preconiza a legislação, né? Pacientes satisfeitos, equipe satisfeita, né? Então, nós temos um incentivo federal para buscar, porque hoje nós estamos cumprindo o que preconiza. O que precisa. Bom, eu estou aqui com o presidente da Santa Casa, Renato Silveira. Nós vamos continuar falando aqui da Santa Casa e todos os seus dodóis, né? E que são muitos, né, Renato? A gente vai trazer os apoiadores e logo estaremos de volta. O melhor plano pré do Brasil. E quando você compara, vê que não tem comparação. Tem 15 GB na mão, sendo 3 GB para YouTube e WhatsApp ilimitado de verdade, para você fazer até ligações em videochamadas para quem quiser. E aqui 30 dias são 30 dias mesmo. Você recarrega e usa o mês inteiro. É com o 5G mais rápido do Brasil, viu só? É sem pegadinhas. Quem compara, vem pro prezão da Claro. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Restaurante El Shaddai, a melhor comida caseira. Venha saborear nosso variado cardápio. General Bacelar 476. Fone 3235-1460. Aceitamos cartões, débito, refeição e alimentação. Vem pra Vando Lube Lubrificantes. Na troca do óleo e filtro, ganha a limpeza do motor. Na troca do líquido de arrefecimento, sem custo de mão de obra. Vando Lube, Henrique Pacada 353, junto ao posto Azeredo. Aceitamos cartão Goodcar e Ticket Log. Vem pra Vando Lube Lubrificante. Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito a la Minute Marmitex. Entrega gratuita na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você.
Estúdio Livre FM, a rádio de todas as estações. Participe da Rádio Estúdio Livre FM, enviando sua mensagem de voz através de nosso WhatsApp 84 19 19 06 e também pela nossa fanpage Rádio Estúdio Livre FM. Você sonha em construir uma carreira na área da saúde? A Faculdade Unicesumar é o lugar certo para você. Cursos como enfermagem, biomedicina, nutrição, farmácia, fisioterapia e radiologia, com práticas em laboratórios próprios, equipados com tecnologia de ponta. Prepare-se com quem entende e conquiste seu espaço no mercado. Matrículas abertas. Ligue agora para 3201-2009 ou visite-nos na Rua General Neto 215. Faculdade Unicesumar. Flexibilidade com qualidade você encontra só aqui. Mix Café. Muito bem, são agora 10 horas e 26 minutos, 10 e 26, eu continuo aqui conversando, estou recebendo a visita aqui com todo o prazer do Renato Silveira, ele que é o presidente da Associação de Caridade Santa Casa que todos já sabem, né? E como sabem, está enfrentando dificuldades imensas na questão aí de atendimento, né? E precisando urgentemente de aportes para que possa manter o seu trabalho ali. Renato, nós tivemos agora há pouco digamos assim, um desconforto com essa situação dos médicos que alegavam um atraso, justificativamente, né? Atraso e tal. Inclusive havia, e não sei se ainda continua essa situação, de que os médicos estavam, eu não digo ameaçando, eu não gosto dessa palavra, estavam avisando que iriam cancelar os seus contratos e deram prazo do dia 25. Como é que está essa situação para tranquilizar aí a nossa comunidade? Tá. É um movimento justo, né? Sim. Imagina, quem trabalha precisa receber, né? E nós temos alguns médicos que dedicam boa parte do seu tempo, quase todo o seu tempo, de trabalho para a Santa Casa. Né? Então, é justo que essas pessoas recebam. Né? Então, nós estamos buscando essa renovação desse empréstimo junto ao Ministério Público Federal, a Portos RS e a Prefeitura. Como é que funciona? O valor que a Prefeitura nos repassa, parte dele vai direto para a recomposição desse fundo, recomposição desse empréstimo. Né? Então, isso tudo está certo, está acertado, tem algumas condicionantes que eu falei, que a doutora Annelise Becker, com muita propriedade, com muita razão, e ela entende a situação e está ajudando a Santa Casa na busca de receita. Né? E nós teremos já agora, entre essa semana, no máximo início da outra, inclusive hoje a gente já pediu para os médicos mandarem os seus documentos para pagamento. Olha que maravilha. De 50%, né? Ou seja, dos meses de novembro e dezembro. Né? Continua ainda um certo atraso. E logo nós deveremos ter, eu vou a Brasília agora dia 7, né? e certamente trarei boas notícias de lá, e com isso a doutora Annelise certamente deverá liberar uma outra parte para pagamento aí de janeiro. Isso vem em parcelas, né? Pelo que eu entendi, não sei se eu estou errado. É porque ela estabeleceu algumas condicionantes. Sim, né? A primeira condicionante é o aumento da participação do município. Né?
A outra é o aceno do Ministério da Saúde, e que nós já estamos com uma documentação lá do aumento do nosso teto MAC, né? O aumento da nossa receita com o SUS. Então, isso são sinalizações positivas, e à medida que a gente tem essas indicações de que nós vamos aumentar a receita de uma forma ou de outra, ela vai liberando, né, esses valores. Mas isso já está acertado, já está aprovado, né, já está homologado, enfim. Então, é uma questão aí de dias para a gente poder regularizar essa situação. E queremos crer que, gradativamente, a gente possa voltar ao atendimento das primeiras consultas, voltar às cirurgias eletivas, né? Então, a emergência continua normal, né? A emergência não tem a emergência né? continua. Nós temos um problema muitas vezes de escala médica, né? Ao contrário de ter 4 médicos, vai ter 2, né? Sim, mas... e o município, a Secretaria Estadual da Saúde, a Municipal da Saúde, é muito parceira nisso. A gente comunica, olha, esses 2 dias, 3 dias, vamos estar aí com um efetivo reduzido, né? Então, a UPA absorve boa parte desses atendimentos, né? E vem para a Santa Casa aquilo que, de fato, é emergência. Uma dor aguda no peito, é uma cólica, enfim, uma fratura, é um acidente de trânsito, é um tiro, uma facada, né? Isso sim, isso entra diretamente, não tem restrição. Não houve restrição nenhuma. Não pode ter restrição na porta, né? Nós somos uma porta aberta, nós precisamos atender, estar disponível para atender esses casos, né? Porque por vezes assim noticia, a Santa Casa não está sem médico. Está fechando. A pessoa já diz, opa, parei um pouquinho, né? Mas não é bem assim. Né? Bom, Renato, então essa questão médica está praticamente resolvida, ou se não bem adiantada. Bem encaminhada. E então nós ficamos muito contentes com essa parte aí. E também eu gostaria de trazer um outro questionamento aqui até você, sobre esse aporte de que fala. Isso tem a ver alguma coisa com a tabela do SUS, uma renovação, ou até mesmo uma análise melhor? Tem a ver alguma coisa com a nova tabela do SUS? Existe essa possibilidade? Não, existe uma promessa do ministro Alexandre Padilha de rever a tabela do SUS. Tá? Existe um movimento todo dos hospitais filantrópicos, né? Porque nós temos hoje 60%, entre 50% e 60% dos atendimentos do SUS no país é feito por hospitais filantrópicos. Tá? Então, e boa parte deles estão numa situação semelhante à Santa Casa. Alguns já fizeram esse movimento que nós estamos fazendo para ter na saúde suplementar o recurso necessário para cobrir onde o SUS é deficiente, tá, ou deficitário. Então, aí posso citar alguns hospitais do Rio Grande do Sul que a gente conhece, o Hospital de Sapiranga, Santa Rosa, Passo Fundo, Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Nós estivemos lá para ver como é que eles estão fazendo, né? E se a gente está no caminho certo, né? Então são hospitais que hoje são superavitários por conta disso, né? E é esse o caminho que a Santa Casa precisa fazer, né? Mas o ministro Alexandre Padilha tem, me parece que esse compromisso de revisitar, de rever a tabela SUS. Imagina que uma consulta o SUS nos paga R$10. Impressionante. Só rindo mesmo. Né? Não tem que rir, realmente não. Não então, tem outra explicação. Então é isso, né? Mas esse recurso, né, talvez seja um pouquinho complexo explicar aqui, mas eu vou tentar resumir. Nós hoje já produzimos o suficiente para que nós tenhamos um aumento de incentivo na nossa receita, né? E possivelmente esse incentivo esteja aí entre 1 milhão e 200 meses. Então isso mais o incentivo dos leitos da psiquiatria, mais
a habilitação dos leitos de AVC, que é um trabalho que nós já fazemos, mas não estamos habilitados, nós ajustamos algumas coisas para que isso possa acontecer. Então, isso é um aumento significativo de receita, junto com a redução do nosso custo. Nós estamos fazendo todo um trabalho de redução do custo, revendo contratos, extinguindo alguns contratos, né? Repactuando outros, né? Para que a gente possa trazer o custo da Santa Casa para dentro da nossa receita. Então, custo e receita. Nós precisamos trabalhar nesses dois sentidos. Então, não é ainda o aumento da tabela tão esperado, mas é a busca de um incentivo que nós temos margem lá do chamado teto MAC para que a gente possa buscar. Muito bem. Bom, presidente Renato Silveira, da Santa Casa, podemos então ficar tranquilos ou ainda a gente tem que ficar naquela, né? Eu acho assim, né? Eu digo com todos esses aportes. Nós temos uma caminhada, né? Nós temos, eu acho que nesses 4 anos que nós estamos, 4 anos e pouco que nós estamos aqui, a gente vem construindo, vem fazendo essa caminhada. O mais importante, né, é que, e eu fico muito feliz porque hoje temos esse entendimento, né, quer seja da prefeitura, quer seja das empresas, quer seja do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, esse entendimento e que nós precisamos sim todos lutarmos por um aumento de receita na Santa Casa. E vou dar um exemplo aqui de um empresário que hoje está nos ajudando, né? O seu Pedro da São João, né? Está sendo construída uma São João ali. E bem, aqui eu aproveito, bem ao lado, né? E aqui eu aproveito para esclarecer, porque surgiu comentários que é uma área que era da Soran, e que a Santa Casa vendeu, que não sei o quê. Não. Aquilo ali é uma área da Santa Casa. A Soran, quando nós chegamos aqui, já não existia mais ali, existia um prédio velho, né? A São João está construindo ali e vai nos pagar um valor significativo de aluguel. Que ajuda. Isto aí vai entrar 30, 40 mil por mês, então, né, todos os meses. E o seu Pedro está muito comprometido com melhorias, liderar por parte do empresariado, melhorias ali naquele hospital, naquele prédio, né, para que a gente possa qualificar cada vez mais. Temos um outro parceiro que é o Oftalmo Pampa, que está ali também, o Dr. Marcelo é um empreendedor, está ali, gera recurso também para a Santa Casa, né? Então é isso que nós temos que pensar, né? Em como a gente pode efetivamente aumentar a nossa receita e compensar aquilo que nós perdemos, né? E a Oftalmo que você falou, ela realmente veio para somar muito, porque havia uma necessidade muito grande, principalmente na questão da catarata, né, que era um problema sério. Nós começamos com o mutirão das cataratas, né? E eles vieram para fazer isso. A partir do mutirão das cataratas, nós conseguimos habilitar a especialidade de oftalmologia, né? Então, hoje nós temos oftalmologia pelo SUS na Santa Casa. Na Santa Casa. Tem que usar o mesmo caminho, entrar via secretaria, quem regula isso é a Secretaria Municipal, enfim. Mas hoje também nós temos lá um empreendedor na área de saúde suplementar. Então ele atende convênios, ele atende particular, são muito competentes, muito organizados e tem uma visão empreendedora que ajuda a Santa Casa. Então nós precisamos ir compondo isso. Aí, né? E assim como um exemplo desses, vocês já têm alguma outra coisa assim em vista que já esteja dentro dessa possibilidade? Parceria? Nós temos sim. Lá, o que nós pensamos em fazer? Qual é o projeto, né? Com o cartão, a gente abrir uma porta para convênios particulares e o cartão, e
termos também, em cima da Oftalmo Pampa ali, nós teremos consultórios para uma clínica especializada. O que significa isso? Nós temos os cardiologistas, que são nossos parceiros, nós temos os vasculares, nós temos os neuros. Então, eles terão um consultório lá, e um horário disponível, e uma agenda disponível para atenderem os seus pacientes lá. Né? E com isso a Santa Casa ganha em quê? Ganha nos exames, ganha nas cirurgias, ganha em todo o serviço de imagem ou de laboratório que vai prestar para esses pacientes. Né? Então, sem essa parceria, isso é o que a gente viu nos hospitais que a gente visitou. Né? E é importante dizer, né, Renato, que a Santa Casa está com um aparelhamento muito bom, né? Nós temos há pouco tempo agora. Sim, nós temos lá tomógrafo, raio-x digital, um tomógrafo de 80 canais, 160 cortes, moderníssimo. Né? Se a gente for olhar lá as imagens, a gente fica muito impressionado. Né? Eu não entendo nada, né? Mas eu sei do resultado. Muito impressionado. Nós temos lá um bloco cirúrgico com 5 salas, completamente moderno. Né? Nós temos uma área de recuperação de pacientes com 12 leitos, completamente moderno, adequado. Nós temos toda uma linha de cuidado da oncologia, moderníssima. Né? E agora nós vamos ter esse pronto atendimento lá. Abrir uma porta para que as pessoas que queiram, está no estado febril, está com uma cólica renal, está com uma indisposição, ele possa ser atendido lá pelo seu convênio, ou pelo seu cartão, ou particular. Ou o cartão da Santa Casa. Ou o cartão da Santa Casa. Muito bem. Renato, nós somos uma referência, Santa Casa é uma referência. O pessoal continua vindo de fora. Eu noto muitas ambulâncias das redondezas aqui. Esse serviço foi meio prejudicado ou não? Continuam, principalmente a oncologia. Né? Nós continuamos atendendo na oncologia, os médicos continuam fazendo as primeiras consultas, algumas cirurgias estão sendo feitas, né? Existe uma sensibilidade de alguns profissionais, a quimioterapia continua, a radioterapia com alguma dificuldade, né? Porque nós perdemos um especialista, um radiologista, né? Estamos só com uma radiologista, então temos algumas dificuldades. Sim. Mas a gente continua, por isso a gente percebe essas ambulâncias que vêm de fora, de outros municípios, né? São pessoas que estão em tratamento conosco. Né? Muito bem, olha, Renato, eu não sei se eu tomei muito tempo aqui, né? Mas era importante para a nossa comunidade, que a gente recebe aqui várias... Vocês sabem alguma coisa disso, daquilo, do outro? Então, se não, o Renato vai vir aqui, nós vamos explorar ele. A gente sempre está muito aberto. Eu sempre falo, né? A Santa Casa não é nossa. Nós somos passageiros lá. Né? E nós temos uma missão de propor, de trazer o equilíbrio para a Santa Casa. E nós temos a obrigação de sermos transparentes. Né? Então, os dados estão lá, os números estão lá, nós somos humanos, podemos errar aqui ou acolá, mas nós precisamos ser transparentes, nós precisamos prestar conta do que nós fazemos, né? E temos a grande missão de deixar a Santa Casa equilibrada. Né? Nós temos aí mais um ano e um pouco mais de um ano e meio ainda lá, né? E a grande missão é essa, é deixar a Santa Casa equilibrada, com recurso para pagar as suas obrigações e além disso, começar a gerar recurso para poder pagar os seus credores da recuperação judicial. Isso é muito importante. Essa é uma parte importante mesmo. Bom, Renato, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez conosco. Tá? Como eu disse, eu fiquei muito satisfeito, particularmente, em saber que a Santa Casa está se recuperando, né? E que muito breve nós teremos de novo aquela possibilidade de atendimento completo, enfim. Perfeito. O Renato está trabalhando, eu estou vendo que ele está trabalhando. Inclusive essa visita agora a Brasília que você falou, né?
ela tem esse sentido de trazer mais recursos. De né? buscar exatamente esses recursos que a gente está pleiteando. A gente vai ter uma pauta lá no Ministério da Saúde, justamente no dia 7, e nos demais dias eu fico lá para falar com os nossos deputados gaúchos, né, para buscar as emendas parlamentares, que é um recurso muito importante. Muito importante. E isso foi um aspecto importante também, que nós tínhamos uma projeção, ano passado, de buscar entre 12 e 14 milhões de emendas parlamentares. E em agosto, o ministro Dino suspendeu. Né, e ele tem as suas razões, e está muito correto em pedir mais transparência nas emendas parlamentares, claro, né? Mas a partir de setembro nós não recebemos mais as emendas parlamentares. E aí? E que é um recurso importante, né? A gente não pode contar que todos os anos venham X milhões, mas é um recurso importante. Isso faz parte desse processo, né? São 50 bilhões no orçamento do governo federal para emendas parlamentares. 25 deles para a área da saúde. Então, isso não é colocado lá no orçamento do Ministério da Saúde, é colocado na mão do deputado para que ele possa disponibilizar, né? E tem todo um aspecto político que a gente sabe, né? Então é isso. E nós precisamos acessar isso. É recurso para a área da saúde que está lá. Né? Então, nós precisamos trazer parte desse recurso, e a gente tem feito isso. Quando nós chegamos na Santa Casa, a Santa Casa tinha 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de emendas. Né? Ano passado nós chegamos a 8 milhões, apesar desse... Né? E esse ano também, esses outros dias da semana, eu vou ficar lá passando de gabinete em gabinete. Já está sendo feito um trabalho aqui com os vereadores, e os vereadores estão muito integrados e participantes lá da Santa Casa, né, entendendo o momento, né, então está sendo feito um trabalho com eles também, para que eles possam acionar os seus deputados lá, então, dá uma ajuda aí para a Santa Casa. Né? Então, muitos já estão fazendo a agenda no meu roteiro lá, né? Então a gente fica 3 dias lá circulando muito, indo de gabinete em gabinete. Às vezes a gente vai no gabinete, o deputado não está, foi para uma comissão, a gente volta mais tarde. Aquela paciência toda. E nós ficamos, tem que ter, né? E nós ficamos sempre até 8h30 da noite lá, para pegar os deputados no encerramento lá, muitas vezes, do expediente. Né? Então, mas vir com soluções. Né? Eu acho que vai ser muito importante essa nossa ida lá. E isso faz parte desse processo, não tem como ser diferente. Né? Muito bem, olha, eu conversei aqui com o Renato Silveira, o presidente da Santa Casa do Rio Grande. Estivemos aqui trazendo muitos assuntos que são pauta aí na nossa comunidade, e a gente deseja sucesso, né, Renato? Que tenha muito sucesso, principalmente nessa viagem em busca de recursos, e vida longa a essa senhora de 190 anos. É verdade. Né? Olha, pessoal, não vamos abandonar a nossa querida Santa Casa, né? Que faz parte da nossa vida aí. E, enfim. Muito bem. Renato, muito obrigado mais uma vez. Eu não canso de agradecer, porque eu, como disse no início, a gente acena. Renato, precisamos saber tal coisa. E o Renato, não, eu estou aí. Eu sempre procuro... Gosto dessa transparência. Porque é uma questão de respeito, né? Vocês aqui têm a comunicação com os ouvintes, né? Então eu acho que a gente tem essa obrigação de escutar, e eu recebo as mensagens, às vezes mensagens de pessoas desesperadas. Exatamente. Né? E eu procuro sempre fazer aquilo que está ao alcance da gente, atendo os vereadores, não tem hora, não tem dia, né? Então, eu acho que isso faz parte, né? Essa dedicação, e enquanto eu estiver lá à frente da Santa Casa, será assim. E eu agradeço esse espaço, agradeço sempre a deferência com que vocês me tratam aqui, me sinto lisonjado, me sinto muito... merecido. E essa missão aí, ela é importante, e queremos crer que a Santa Casa continue nesse processo de recuperação tão importante
no contexto, não digo só de Rio Grande, mas no contexto da região. Né? Que toda a região aqui praticamente depende dela. Que nós possamos ampliar serviços, oferecer mais tecnologia nos tratamentos. Né? Então, eu acho que esse é um caminho importante aí. Que beleza, muito bem. Nós desejamos todo o sucesso aí ao Renato Silveira e toda a sua equipe na Santa Casa, aos médicos, a todos os funcionários que abnegadamente estão lá cumprindo com o seu trabalho. Se tu me permite, pois não, tu tocou num ponto muito importante. Né? Nós não fazemos nada sem as pessoas, ninguém faz nada sozinho. Né? Então a gente tem uma equipe lá muito valorosa, né? Uma equipe muito valorosa, são pessoas muito dedicadas, né? E aí eu falo dos gestores, das lideranças, dos médicos, dos profissionais, né? E quero crer que cada vez mais a gente possa valorizar essas pessoas, possamos fazer o pagamento em dia, né? Porque o Renato não deixa de pagar porque não quer, né, Renato? Algum motivo sempre existe, né? Ninguém vai fazer uma coisa assim, né? Isso. Nós tivemos esse percalço aí que nos atrapalhou bastante, mas queremos crer que a gente tenha... E nós estamos chamando os médicos também, tá? As especialidades médicas, até para mostrar a nossa relação de receita, a nossa relação de despesa, o que a gente pode rever em cada contrato, né? Enfim, é relação de entendimento, de parceria, né, com os profissionais, porque eles precisam entender também, né, que é importante receber cada vez mais por um serviço, mas nós temos um limitador, né, que é a nossa receita. Então, é melhor receber X e receber todos os meses do que X mais um e não receber. Né? É verdade, então, isso aí. Muito bem. Renato, muito obrigado. Nós voltamos em seguida aqui com o Mix Café. Muito bem, senhores. Grande ou pequena, mas o cuidado com os seus colaboradores deve ser sempre. Saúde em dia é sinônimo de produtividade. Tenha essa produtividade em sua empresa, tenha a Unimed em sua vida.